Você acompanha agora a palestra Só a Reencarnação Explica, com Roosevelt Adolfato Thiago, de São Paulo, conferência ocorrida em 9 de julho de 2017, em São Luís dos Montes Belos, Goiás. Na noite de hoje, para falar-nos do tema A Reencarnação Explica, recebemos Roosevelt Adolfato Thiago, palestrante há mais de 30 anos percorrendo todo o Brasil, realizando palestras e seminários espíritas, marcados sempre pela fidelidade em Allan Kardec. Escritor, editor e autor de 13 obras publicadas de variados gêneros, todas evidenciando as bases da doutrina espírita, sendo que 3 desses livros foram escritos em coautoria com a sua companheira Jo Andrade. Seus livros são editados por Solidum Editora, Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Federação Espírita de Goiás. É presidente da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo Regional de Jaru. Fundador da ASEAC, Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita. Palestrante corporativo, realizando treinamentos para líderes e cursos de formação para equipes, atendendo empresas e instituições. Então, conosco, mais uma vez, para falar do tema Reencarnação Espírita, A Reencarnação Explica, Roosevelt Thiago. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Nos permita, Jesus, mais uma vez, experimentarmos da beleza de sua paz, onde iniciamos agradecendo. Agradecemos aos companheiros que conduzem esta casa pela oportunidade do encontro. Para nós é motivo de uma satisfação muito grande ter onde manifestar as nossas ideias, divulgar as nossas mensagens, porque entendemos que todos nós somos desejosos de dias melhores. Mas eu já estou convencido de que esses dias melhores assentam-se inequivocamente na divulgação e, posterior a isso, na prática daquilo que propõe Jesus. Poder nos reunir para refletir acerca da vida maior nos dá muita satisfação, muito prazer, e eu agradeço desde já. Agradeço à Federação Espírita desse Estado, tanto quanto à comunidade espírita daqui, pelo trabalho que desenvolve em favor da Boa Nova, porque sendo esta também a causa do nosso trabalho, nos sentimos muito à vontade e encontramos companheiros que se dedicam a fazer com que a nossa vinda seja a melhor possível. Aonde particularmente eu destaco a figura do Renner, que foi muito gentil conosco desde quando chegamos, e isso fez dele, que antes era nosso amigo, agora seja nosso irmão. Agradecemos aos espíritos amigos que nos sustentam, e a eles fica o mérito de qualquer coisa que essa reunião possa nos trazer. Ao coral, que construiu o ambiente que agora estaremos usufruindo, até porque percebemos que a integração que a música promove, ela consegue fazer com que venhamos a nos desligar de tantos acometimentos do dia para nos prepararmos para as reflexões fundamentais ao nosso adiantamento espiritual e moral. Aos companheiros da Web Rádio Fraternidade que estão em toda parte e graças à tecnologia podem estar conosco comungando das nossas ideias, fazendo com que o nosso trabalho seja ampliado. E por fim, a minha companheira, cuja presença tem sustentado minha vida, a causa a qual eu sirvo, trazendo para mim aquilo que é o mais caro, que é a satisfação de prosseguir trabalhando e vivendo. Trabalhemos. O Evangelho ele é dono de um diálogo notável entre Jesus e Nicodemos. E é justamente neste diálogo onde nós podemos hoje colher uma das lições mais importantes para a nossa existência atual.
E ele está descrito por meio de um dos biógrafos de Jesus, João, que no capítulo 3 narra da seguinte forma: de que havia ali um doutor da lei, Nicodemos. E só para situar os amigos, um doutor da lei significa alguém que está no cume da casta da cultura da época. Um homem que conduzia outros homens, alguém que estava no ápice da educação da época, uma referência. E assim, ele, Nicodemos naquela época, como nós, até hoje, desejosos de encontrar a Jesus e por meio dele um caminho que nos leve a uma vida maior e melhor, alcançar o tão almejado reino dos céus, lhe faz a seguinte pergunta: mestre, qual o meio, como proceder, qual o caminho para alcançar o reino dos céus? Eis que Jesus lhe responde, e aí está a pérola que servirá de base à nossa reflexão. Ele indica de que ninguém veria o reino de Deus sem que antes não viesse a nascer de novo. E nesse momento, ele nos apresenta a lei da reencarnação, fundamental para a compreensão da vida atual, tanto quanto para projetarmos aquilo que devemos ser. Porém, mesmo sendo Nicodemos um doutor da lei, relembramos, alguém que estava no ápice da cultura da época e provando que a inteligência material muitas vezes caminha divorciada da inteligência espiritual, mostrando uma profunda ignorância nesse sentido, volta-se para Jesus e diz: mas Senhor, como pode um homem já velho como eu voltar a entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E eu imagino que nesse momento Jesus tenha pensado: vai ser mais difícil do que eu esperava. E ele torna a insistir de que nascer de novo, assentar-se-ia em nascer da água, que era a origem de toda a vida biológica e já conhecido na época, e nascer do Espírito, representando a comunicabilidade entre os mundos material e espiritual. Mas Nicodemos prossegue sem entender. Mas é no verso ou versículo, como queiram, 12º, que Jesus nos apresenta uma situação de fundamental importância para a compreensão do tema. Ele diz a Nicodemos: se vos falo das coisas terrenas e não me entende, como posso vos falar das coisas espirituais? E nesse momento, Jesus chama a reencarnação de coisa terrena, coisa antiga, coisa velha, coisa batida, coisa que nós espíritas ainda hoje não nos deveríamos preocupar em provar se existe ou não, porque ninguém explica a vida sem a reencarnação. Se vos falo das coisas da terra e não me entende, como posso vos falar das coisas espirituais? Mostrando que muitas outras coisas ele não disse pela nossa falência em compreender o que era basilar, porque reencarnação é a única maneira de entender a vida. É por isso que para mim é uma curiosidade muito grande, tanto quanto um desafio, porque eu tenho amigos e vocês também, pessoas consideradas inteligentes, letradas, portadoras de vários diplomas, e eu acho muito estranho quando pessoas inteligentes, vamos falar de religião, e elas dizem assim: não sei não se reencarnação existe, viu? E eu acho muito interessante, porque ninguém explica a vida sem a reencarnação, de maneira que o bom senso e a razão possa acatar. Ninguém consegue explicar, porque ele tem tanto e ele outro absolutamente nada. Porque ele nasce absolutamente saudável e o filho dela perseguido pelas doenças. Porque ele nasce em berço de ouro e ele outro passa uma vida inteira fugindo das garras da miséria. Ninguém explica a vida de forma que o bom senso possa acatar e entender sem a reencarnação. Então, quando alguém considerado inteligente diz que reencarnação não existe, eu não entendo. Antigamente, quando eu era mais novo e naturalmente mais imaturo, alguém falava para mim que reencarnação não existia,
estava perdido. Eu não deixava ir embora. Eu discutia, me fechava em argumentos, falava, até convencer que a reencarnação existia. Perdi o amigo, mas provava que a reencarnação existia. Era ignorância. Hoje que eu amadureci um pouco, não o suficiente, mas um pouco. Quando alguém diz que reencarnação não existe, eu nem ligo. Apenas espero que morram. Porque é só morrer que começa a acreditar. Porque ele morre, vê que ele não acaba, ninguém acaba, tudo continua. Morreu, dá 10 minutos, está acreditando. Então, para que ficar brigando para defender reencarnação? É uma lei inexorável. Ninguém consegue explicar nem as situações mais complexas da alma humana, quanto as mais cotidianas, sem a figura da reencarnação. Ninguém consegue olhar para os grandes problemas que envolvem a alma humana sem ela. Porque com a reencarnação, tudo aquilo que é sem explicação torna-se autoexplicativo. Estamos hoje onde nos colocamos ontem. E vamos estar amanhã na proporção equivalente daquilo que fizermos de nós hoje. Portanto, cada um ocupa hoje exatamente o lugar que construiu para si ontem. E o nome disso é justiça. Ninguém explica a vida sem reencarnação. E como reencarnação é coisa terrena, coisa comum, coisa batida, como dizia Jesus, a nossa intenção com essa explanação também não é a de provar ou não se reencarnação existe, porque partimos do princípio de que é uma lei irrevogável, uma lei imexível. Ninguém entende a vida sem a reencarnação, das coisas mais complexas até as mais cotidianas, porque se é terrena, tem que estar no nosso dia a dia. Tanto que, para dar exemplos de reencarnação, é coisa do dia a dia, coisa do cotidiano. Muitas vezes, uma análise superficial sobre a nossa vida já mostrar-nos-ia essa realidade. Muitas vezes você está andando pelas ruas de São Luís, de repente de lá para cá, contrário a você, você está vendo um casalzinho, um casal de mãos dadas. Ela, uma mulher de uma beleza escultural. Sabe aquela mulher que a gente fica olhando e não acha defeito nenhum? É praticamente uma escultura, de mãos dadas, com um homem feinho, coitado, bem estragadinho, se me entende? A gente olha para o casal, mergulha no silêncio e conclui: só a reencarnação explica. E o inverso também é real. Muitas vezes encontramos uma mulher embrutecida, selvajada, agressiva, de mãos dadas com um homem calmo, gentil, educado. Olhamos para o casal, vencido pelas circunstâncias, falamos: só a reencarnação explica. Então é só ela, a reencarnação, que nos coloca no local ideal onde devemos reparar os equívocos do passado, colher as lições do presente, é que pode justificar a nossa vida. Allan Kardec, a questão 219 do Livro dos Espíritos, sempre importante citar Kardec, porque não existe doutrina espírita segura sem fidelidade a Allan Kardec. Ele interroga aos espíritos da seguinte forma: de onde vem? E a pergunta é especial. Aliás, uma observação que sempre faço sem a preocupação de ser repetitivo. Nós espíritas devemos aprender que quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, é fundamental estudar a pergunta, para depois estudar a resposta. A maioria de nós estuda a resposta e só lê a pergunta. Mas Allan Kardec é uma mente brilhante, muito além da nossa. E quem estudar a pergunta, quais eram as intenções de Allan Kardec, os pensamentos do codificador, já vai aprender o suficiente. E ele pergunta: de onde vêm as faculdades extraordinárias que algumas crianças mostram desde tenra idade? Ele se refere às crianças gênios, que desde pequenas conhecem países e os seus estados, conhecem letras de música, tocam instrumentos, possuem uma educação e uma cultura que a existência atual não lhes teria dado tempo de aprender. E ele pergunta: de onde vêm essas faculdades extraordinárias? E a resposta também não deixa espaço para dúvida: lembrança do passado.
Somente a reencarnação pode explicar todas as questões que envolvem a nossa vida de forma que se torne racional, que não dependa de fé ou de crendice, porque vai ao encontro das reflexões de cada um. Então só a reencarnação explica a vida. É só ela que explica, por exemplo, os laços de família com a solidez que Jesus orientava, porque Jesus dava muito valor à família. O Evangelho trata disso de muitas formas, e sem a reencarnação, o que seria a família? Uma instituição frágil, falha, porque olha para sua esposa e seu marido, os seus filhos, o que é que você vê? Sem a reencarnação, um espírito, alguém que está com você há 10, 15, 20, 30 anos no máximo, não mais que isso. Um laço frágil que a morte certamente dissolverá. Mas com a reencarnação não. Com a reencarnação, quando você olha para sua esposa, seu marido, seus filhos, você vê ali um espírito imortal, que já nasceu e morreu incontáveis vezes do lado uns dos outros, estabelecendo ali um laço sólido, que a morte, porque não existe, não matará. Somente a reencarnação pode dar à família a solidez que o Evangelho propõe. Com a reencarnação, quando olhamos para a nossa família, vemos um grupo de amigos, de espíritos, de irmãos, que vão nascendo em posições variadas, promovendo o adiantamento coletivo para uma finalidade maior. Sem a reencarnação, a família perde peso, ela perde substância, porque fica limitada aos poucos anos que dividimos aqui. Só a reencarnação dá à família a solidez e a importância que Jesus apontava. E não somente isso, é só ela que explica as condições e situações mais complexas da intimidade familiar. Por exemplo, tem o pai e a mãe, e eles têm 1, 2, 3, 4 filhos, sei lá quantos. E a mãe, principalmente a mãe, jura até sob tortura que ama todos os filhos em regime de absoluta igualdade. Pode falar falando, não tem problema, é o tipo de delito que Deus perdoa. Mas na intimidade nós sabemos que é natural que ou o pai, ou a mãe, ou ambos tenham uma maior afinidade, uma maior aproximação com esse do que com aquele filho. E sem a reencarnação, isso é um absurdo, onde já se viu um pai ou uma mãe ter preferência entre a sua prole, não faz sentido nenhum. Mas com a reencarnação, tudo torna-se autoexplicativo, não tem problema nenhum, porque ela viria a explicar que aquele filho que tem uma maior aproximação, uma maior afinidade, eu não disse maior amor, aquele filho que tem uma maior aproximação, uma maior afinidade com seus pais, é aquele espírito que já nasceu muitas vezes no mesmo núcleo familiar e teve tempo de estabelecer laços mais próximos e mais sólidos, ao mesmo tempo em que aquele outro filho, também amado, mas com uma menor afinidade ou uma menor aproximação com seus pais, é aquele espírito recém-chegado naquele núcleo familiar e sem ter tempo ainda de construir laços mais estruturados. Só a reencarnação explica de maneira sóbria as questões pertinentes à família. E é só ela também, a reencarnação, que explica os flagelos destruidores que hoje desafiam a compreensão humana. É ou não é? Nós olhamos na televisão e num lado do nosso país as pessoas perdem tudo pela falta da água. Em outro lado perdem tudo pelo excesso dela. E onde não tem isso, é terremoto, é furacão, é tufão, é tsunami. E onde não tem nada, basta um córrego medíocre que nem água tem, que de uma hora para outra ele transborda e leva a vida de todo mundo que vive ao lado. Só a reencarnação explica. Porque há de ter uma inteligência superior que a tudo isso coordena. Porque partindo do princípio de que Deus é soberanamente
justo e bom, e soberanamente implica em ser no mais alto grau. Não pode haver uma sorte para aqueles que estão envolvidos nessas catástrofes coletivas. Há de ter uma inteligência que numa catástrofe igual para cada um, meça individualmente e precisamente o que cada um de nós deve passar ou perder, em caráter educativo sempre. Então somente a reencarnação explica que viver é produzir causas e colher efeitos o tempo todo. E desta forma, quando olhamos para as catástrofes coletivas, vemos que ali também está a manifestação da inteligência divina, que consegue nos colocar na posição ideal, não mais adequada, mas daquilo que desejamos aprender. E é por essa razão que, como nos desafia, até hoje desafiou também Allan Kardec, e ele formula uma pergunta aos espíritos, no capítulo que trata sobre os flagelos destruidores, que é de uma inteligência absoluta. Allan Kardec pergunta assim: com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? Percebeu a grandiosidade da pergunta, espírita? Essa é uma pergunta que, no meu entendimento, poucas pessoas teriam coragem moral de formular. Tal a gravidade dela, porque é grave. Com que objetivo Deus envia? É uma afirmação. É chegar onde acabou de passar um furacão, está tudo destruído, e falar para quem está lá: foi Deus quem enviou. É chegar onde teve um tsunami, todo mundo morreu, e falar para quem está lá: foi Deus quem enviou. É necessária muita coragem e sustentação doutrinária para defender uma ideia dessa, e Allan Kardec faz. Com que objetivo? Nos ensinando que tudo tem objetivo. Com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? A pergunta é brilhante, é ou não é, espírita? Fala que sim, nem que seja para não perder o amigo. Não é? Pois é, eu também achei. Achei, mas não entendi nada. Entendendo porque assim, é muita gravidade. E se a pergunta tem essa natureza, a resposta é mais difícil ainda de entender. Com que objetivo Deus envia os flagelos destruidores? Resposta é que Deus quer apressar o desenvolvimento da humanidade. Achei legal, mas não entendi. Porque Deus quer apressar. Aí eu pensei, mas Deus está com pressa? Ele é dono do tempo, Senhor da vida, dono da imortalidade. Deus está com pressa? Porque é o que a resposta diz. Porque Deus quer apressar o desenvolvimento da alma humana, o desenvolvimento da humanidade. E Deus não poderia estar com pressa. Na hora eu não entendi nada, mas prossegui estudando, porque espírita que é espírita estuda a vida toda. Ou melhor, espírita que é espírita estuda muitas vidas todas. Aí, como resultado dos meus estudos, eu entendi o que eles quiseram dizer com apressar. Deus está com pressa. E quando dizem que Deus está com pressa, não é que Ele está sem tempo, que Ele é dono de tudo. É porque nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados em lições basilares de civilidade. Nós estamos atrasados em lições de convivência entre nós todos. Por exemplo, estamos aqui todos nós reunidos no impulso fraternal, e nesse exato momento estão reunidos igrejas católicas, cultos evangélicos, cada um dentro da sua denominação, todos nós reunidos em nome de Jesus, em nome da fraternidade. Daqui a pouco acabam as nossas reuniões, saímos todos para as ruas, nos encontramos e nem nos cumprimentamos. Já viu isso ou não? Alguma coisa está dando errado, alguma coisa nós não entendemos. Nós estamos atrasados em lições simples de cidadania, de civilidade. Nós que viajamos sempre, passamos e observamos com especial atenção algumas circunstâncias. A gente está sempre em hotel. Aí de manhã você vai tomar café no hotel, senta na sala do café, a sala está cheia. Aí você toma para si a seguinte missão:
dá bom dia para pelo menos meia dúzia de pessoas. É uma frustração. A gente vai e toma café lá em 40 minutos, 1 hora, não consegue dar nem 2 bom dia, porque está cada um olhando para o próprio umbigo ou para o próprio prato. A gente cumprimenta quem é da nossa mesa, que a gente é conhecido, a nossa, só os meus, como se Deus tivesse partido, os meus. Nós não entendemos que mundo melhor implica em todo mundo, e isso dar-nos-ia uma missão em comum. De onde quer que a gente vá, sabe que os nossos estranhos são nossos irmãos. Alguma coisa nós nos entendemos. Deus não tem pressa, nós estamos atrasados. Atrasados para lições simples, porque nas portas do mundo de regeneração, nós ainda vemos estupro coletivo, que para mim é coisa de mundo primitivo. Nas portas da regeneração, nós encontramos pessoas que tacam fogo índio pelo crime de estar na rua. Então alguma coisa nós não entendemos. Alguma coisa não está fazendo sentido. Eles estão falando, nós ficamos encharcados de teoria e sem prática. Aí vem ela. As catástrofes coletivas que vêm, tiram da nossa vida tudo que é material. Como a nos dizer, vai dar atenção ao Espírito agora ou não vai? Tiram da nossa vida o que era mais caro, mais importante, nos obrigando a dar as mãos, a depender dos outros, a ajudar os outros, a sair da nossa zona de conforto, onde os aprendizados não estão tendo acesso. E a pergunta seria, e eu, e você, o que teremos que passar para colocar em prática aquilo que nós já sabemos? Porque estamos nessa casa há muito tempo aprendendo. Só a reencarnação explica os flagelos destruidores. E no que tange aos flagelos destruidores, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante, eu gosto muito de refletir. É a respeito de, aqui já acho que não tem, geralmente as capitais têm, cidades menores é mais difícil. Área de risco. Já viu isso ou não? Se não tem aqui na televisão, só ligar que aparece, né? Área de risco são aqueles pontos, aqueles locais que todo ano, com dia e hora marcado, porque tem sempre a época da chuva, sempre a época do vento, é sempre na mesma época. Desaba, enterra as pessoas, o rio enche, leva, é sempre na mesma época. Área de risco é aquelas épocas, aqueles locais que sempre na mesma época acontecem as catástrofes. E há algo nas áreas de risco muito interessante. Se aqui não tem, quando viajarem, as capitais todas têm. Lá na nossa capital, São Paulo, entrou na capital, você já começa a ver. Tem um morro, e lá na ponta do morro, tem uma casa. A gente que está só de passagem, quando passa, fala, vai dar errado. 1 hora vai dar errado. E quem está lá dentro, não sabe que vai dar errado? Não. Sabe por que não? Porque a consciência culpada nos coloca na posição onde devemos sofrer a expiação. Ponto, acabou. Aí na mesma época de todo ano, vem época da chuva, vem época do vento, a casa desaba, enterra todo mundo vivo, enche a reunião mediúnica, aquele negócio todo mundo chora, e aí o tempo passa. O mais interessante vem agora, espírita. Parou a chuva, secou a terra, quando você passa de novo, adivinha o que tem lá? Uma casa. Não é sensacional? Alguém diria, mas ele não sabe que vai cair, que ali cai. Não, não sabe. Mas não é óbvio? Óbvio para quem? Para quem está vendo de fora ou para quem tem que passar por aquilo? Óbvio para quem? E conosco também não é assim? Quantas coisas eu e você fizemos em qualquer área da vida, deu errado, depois a gente não podia sair de casa. Já viu isso ou não? Porque fica todo mundo procurando a gente só para falar assim, não te avisei? Eu não te avisei que ia dar errado? É a expressão mais inútil que existe, porque agora já foi, mas a gente adora falar isso para os outros, né? Eu não te avisei? E sabe o que é pior? Avisou mesmo. Avisou. E sabe por que ele sabia que ia dar errado e a gente não?
Porque a consciência devedora nos coloca no local e na situação onde devemos passar a expiação. Pronto, acabou. É simples assim. Nós nos colocamos exatamente onde devemos experimentar este ou aquele fato. Então, quando falamos se é óbvio ou não, a questão é óbvio para quem? Para quem deve experimentar determinada situação? Ou para quem está longe, olhando de fora? É por isso que Jesus, como sabia de tudo, já falava: não julgai, não julga. Não julga porque a gente não tem parâmetro olhando aqui de baixo. Aí desaba tudo. A prefeitura vai lá e põe uma placa interessante. Lá põe uma placa, está escrito assim, ó: área de risco, não construa. É claro, é ou não é, espírita? Dá para entender ou não dá? Dá. Aí passa alguém, vê aquela placa enfiada, fala: nossa, tive sorte, peguei alicerce pronto. Na placa da prefeitura ele puxa um caibro, já faz a casa dele ali, ó, né? E aí quando cai a gente fala: gente, mas ele não sabia. Não sabia. Porque a consciência devedora se coloca aonde deve sofrer a expiação. É simples assim. É dessa forma que nós somos atraídos justamente aonde devemos experimentar aquilo que a consciência nos cobra. Quer ver uma coisa interessante com relação aos flagelos destruidores, área de risco? Muita coisa nisso me chama a atenção. Precisaria de um seminário para falar de tudo, mas vamos lá. Vocês já viram, não sei se aqui já aconteceu, ou pela televisão pelo menos, quando alguém morre de raio? Já viu isso ou não, espírita? Viu? Sempre que eu fico sabendo que alguém morreu de raio, eu penso o seguinte: alguém lá em cima tem uma pontaria. Quem imagina comigo, espírita? É longe, aqui embaixo é longe. Geralmente quem está aqui embaixo está correndo, porque está chovendo. O raio desce torto e ele acerta. Não é sensacional? É sensacional. Só que estudando as leis naturais, o que a gente aprende? Que as leis de Deus são imutáveis. Lei de Deus não muda nunca. Conclusão: o raio já ia cair onde ele ia cair. Porque a lei de Deus é inexorável. É a consciência devedora que corre para onde deve sofrer a expiação. Pronto, acabou. É simples assim. Porque as leis de Deus são inexoráveis, nunca mudam, nunca se alteram. É por essa razão que o homem solta uma espaçonave aqui e prevê, com precisão de milímetros e segundos, quando ela vai pousar num planeta distante, porque a lei de Deus nunca muda. E quem entende a lei de Deus sabe a regularidade da vida. Muito interessante, é ou não é, espírita? Mas dá para piorar. Dá para piorar. Dá para piorar. Quer ver uma coisa interessante? Vocês chegaram a ver na televisão que teve um país que um vulcão entrou em erupção, soltou aquele monte de fumaça, vários aeroportos dos países vizinhos tiveram que fechar, porque, já viram isso ou não? A cidade em volta do vulcão não deu para ninguém. Viram isso ou não? Muito bem. A questão é a seguinte, acompanhe meu raciocínio, espírita. Acompanhe meu raciocínio. O vulcão chegou primeiro. Coisa de 4, 5 milhões de anos na frente do homem. O vulcão chegou, não tinha ninguém aqui, devia ser uma paz, não tinha ninguém. O vulcão escolheu onde ele queria, falou: vou nascer aqui. E ele tem uma utilidade, atendendo a determinações superiores. O vulcão começou a crescer, foi crescendo, milhões de anos atrás, cresceu ali, muito bem. Tem uma finalidade útil, porque a fuligem que o vulcão solta recompõe a camada de ozônio. Ou seja, para um problema que criamos hoje, a solução já estava aqui há muito tempo. Inteligência suprema, soberanamente justo e bom. Aí o vulcão cresceu ali, no trabalhando para Deus também. A pergunta é o seguinte: em que acidente mental o primeiro homem
chegou no pé do vulcão e falou assim: acho que eu vou morar aqui. Aí ele fez a casa dele, no pé do vulcão. Eu não estava lá, mas já sabia que ia dar errado. Aí vem outro, faz outra casa, outro faz outra casa. Aí você liga a televisão. Hoje tem uma cidade em volta do vulcão. E a gente fica pensando, mas que interessante, mas não tem outro lugar para ir? Ah, o vulcão entra em erupção, estraga aquele negócio todo, morre um monte de gente, aquele negócio todo mundo viu, sai a fumaça, estraga lá os países, aquele negócio todo lá, muito bem. O mais interessante vem agora, espírita. O mais interessante vem agora. Passou o vulcão, secou o magma, secou o chão, vai alguém lá, adivinha o que ele faz? Uma casa. Não é sensacional? E tem os mais petulantes que não, nasci aqui, vou morrer aqui. Morre, não tem problema, né? E faz a casa de novo no pé do vulcão. Não é sensacional? Ele não sabe que vai dar errado? Não. Porque a consciência devedora nos mantém aonde devemos sofrer a expiação. Vocês nunca viram? Já viram, com certeza. Na televisão, pelo menos, algumas regiões do Nordeste brasileiro que não chove faz 20 anos, faz 15 anos, não tem nada, nem mato não tem, e tem uma casinha ali. Aí vai falar com pessoas, não vão embora? Não, porque é minha casa. Não tem mais nada aqui. Não, vamos ficar aqui. Mas como você não quer ir embora, a gente está... Não, vamos ficar aqui. E todo mundo se pergunta, mas por que não vai embora? 20 anos que não chove? Por que não vai embora para qualquer lugar? Sabe por que não vai embora? Porque a consciência devedora nos mantém no lugar onde devemos sofrer expiação. Só a reencarnação explica. Assim que eles têm a liberação da própria consciência, pega o primeiro pau de arara e some embora. Mas quem não tem a liberação da própria consciência, fica ali. E ninguém explica. É óbvio para quem? Para quem está vendo de fora? Ou para quem tem que passar por aquilo? Só a reencarnação explica os flagelos destruidores e as situações abraçadas por algumas criaturas que lhe impõem, evidentemente, constrangimentos de vivência, mas só ela explica. Assim como só a reencarnação explica também uma coisa que nós achamos muito interessante, são as situações pertinentes à riqueza e à pobreza, que são dois grandes gigantes do existir, é ou não é? E nos desafia o entendimento. Por mais que venhamos a entender, se olha alguns com tanto e outros com tão pouco, e parece que não faz muito sentido. Só a reencarnação explica. Porque quando vamos estudar o livro dos Espíritos, os amigos devem ter estudado também, a gente aprende que as provas da riqueza são muito mais difíceis que a da pobreza. Já estudaram isso, sim ou não? Já. Mas mesmo assim a gente fala: Senhor, eu sei que é difícil, mas deixa eu passar. Eu vou correr o risco, Senhor, fique tranquilo, mas deixa eu passar, porque pobre todo dia é muito chato. Mas eles dizem que é difícil a prova da riqueza, e nos desafia a compreensão. Uns com tanto, outros tão pouco, e parece que não faz sentido. Porém, dentro dessa questão, uma coisa me chama mais atenção ainda, que é mendigo. Reitero, como nós viajamos muito, pegamos muita estrada, a gente vê mendigo e às vezes isso me chama muita atenção e me impulsiona muita reflexão. Você vê um homem andando pela estrada, nas costas um saco, naquele saco todo o seu patrimônio, tudo que ele tem está ali, andando sem pressa, porque ele está vindo de um lugar qualquer, indo para lugar nenhum, ninguém espera, ele não tem onde chegar, não tem endereço, ele está indo. E a minha consciência, o meu pensamento de estudioso espírita me faz pensar assim: quem vai lá?
que fez? O que fez esse espírito para ter a necessidade de uma cirurgia de desmaterialização moral com essa gravidade? Quanto de apego à matéria ele tinha, quanto de riqueza, quanto de poder ele tinha para ser necessário uma cirurgia de desmaterialização com essa intensidade, porque não deve ser fácil. Já imaginou, espírita? Muitas vezes o espírito renasce para pedir esmola no pé do prédio que era dele. Interessante, né? O que ele fez? Quanto de apego ele tinha? Porque essa reflexão. Porque nunca a providência divina usa a violência na recuperação do homem, mas nos conduz na situação contrária àquilo que produzimos na nossa vida e na vida dos outros. Aí, para aumentar a reflexão, porque isso não seria a primeira vez, temos o próprio Emmanuel, que ele foi senador numa vida, escravo na outra. Coisa comum. Teve poder e riqueza, abusou. Que dó. Aí, para piorar a situação, você chega na sua casa, liga a televisão, num canal qualquer, porque todos passam a mesma coisa, e lá está aparecendo assim, que fulano de tal, lesou, roubou, tirou, 100 milhões. É uns números tão grandes que a gente não sabe nem escrever. Se alguém falar assim, se você escrever o número certo, você ganha, a gente perde. Porque não sabe nem escrever número tão grande assim, né? Porque é bilhões de dólares, é uma coisa absurda, né? Fulano de tal roubou tantos milhões. E nesse momento você bate a mão no seu bolso e vê que não tem um centavo. Aí você vê seu filho com fome e seu carro sem gasolina para ir trabalhar. E vê que o fulano de tal, empresário ou político, seja lá o que for, roubou, tirou, desviou, tantos milhões. E nesse momento, nós sofremos uma coisa muito interessante, que eu chamo de inveja branca. A gente começa assim, nossa, pensou? Se fosse eu, hein? 100 milhões amanhã, justiça não pega mesmo, pobre, rico não vai preso mesmo, pensou? Situação que está mudando, sinal do progresso. Pensou? Se fosse eu? E aí a gente corre o risco de sucumbir. Não é? Corre o risco de pegar um atalho aí, de pegar uma vida fácil. Corre o risco. E aí para a gente não correr esse risco, tem que chamar reforço. Chama evangelho. Porque tem coisas que só o evangelho dá conta. Então, para não correr risco de pegar um caminho errado, chama evangelho, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. Aí você estuda o capítulo. Aí se você entender, você pode voltar a assistir televisão. Aí você pode, aí você já entendeu. Aí você vai ver a televisão diferente. Você vai ligar a televisão, ver que o político, com o empresário, seja lá quem for, desviou tantos milhões, você não tem um centavo no bolso, mas se entender que bem-aventurados são os misericordiosos, você vai falar assim, roubou dinheiro do hospital, misericórdia, Senhor, ajuda ele, Pai, ele não sabe o que ele fez. Ele não tem noção com que tributos de dor a vida lhe aguarda logo mais à frente. Daqui a pouco, porque a vida é muito rápida. Desviou dinheiro de creche. Misericórdia, Senhor. Ele não sabe o que ele fez, ele é louco. Não tem gente passando sede no sertão, porque ele pegou dinheiro para ele. Misericórdia, Pai. Misericórdia. Ele não sabe como vai ser doloroso
Nascer e morrer, 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 até a devida quitação com a própria consciência e com a sociedade terrena. Ele não sabe o que ele fez. Não sabe. Misericórdia, Pai. Então, quando o assunto é moral, continua, está difícil, é duro ser pobre, é duro não ter, eu sei, mas continua assim, não pega atalho não, que vai dar errado, porque justamente a prova da riqueza, ela está difícil dentro disso. Todos nós que passamos precariedades financeiras hoje, tivemos no lugar deles ontem, abusando daquilo que tínhamos. Então temos que sofrer as privações e a disciplina que um pouco proporciona à alma humana. Só a reencarnação explica as situações variadas entre a fortuna e a miséria. Mas antes de mudar de assunto, deixa eu abrir um adendo. Antes de seguir, eu creio que existam políticos honestos. Quando nós olhamos para hoje a nossa classe política corrompida pela corrupção, a gente fala assim, olha eles, e é um pensamento errado. O pensamento correto é, olha nós. Esse é o mal da democracia. Porque se eles estão lá é porque nós somos um povo que vende voto. A gente troca voto por bujão de gás, por conta de água paga. A gente vai votar no fulano. Sabe por que você vai votar nele? Porque ele é bom para mim. Não é bom. É bom para mim. Fez um favor. Então tá certo. É eles que tem que estar. Tá tudo certo. Quer acabar com a corrupção, espírita? Acaba. Mas acaba igual um espírita deve acabar. Eu acabo com a minha, você acaba com a sua, ela acaba com a dela, ele acaba com a dele. E amanhã cedo não tem mais. Porque enquanto cada um quiser acabar com a corrupção do outro, nós vamos ficar assim. A única maneira é cada um acabar com a sua. Porque frequentar a casa espírita e ficar com o troco que veio a mais, nos deixa na mesma condição que deles. Só a reencarnação explica. E é só ela que explica também as coisas atinentes. Isso é um outro problema muito grande. Segurança. Segurança é legal, é ou não é? Nós e vocês que vivemos em cidade pequena, temos ainda um privilégiozinho, mas está acabando, porque hoje segurança é um problema grave, é ou não é? E para a gente ter segurança, o que a gente faz? A gente levanta o muro de casa, põe cerca elétrica, põe câmera, compra um cachorro, não cuida, mas compra, põe alarme, paga o guarda da rua e é roubado. Não é sensacional? Sensacional, né? A gente faz um castelo, um negócio, e é roubado. Eu acho isso ótimo, muito legal. E sabe por que a gente só faz isso? Porque a gente ainda é materialista. É, espírita, mas materialista. A gente acha que segurança é levantar um muro. E para matar a gente de raiva, teu vizinho, que nem tranca a porta, quando tranca, todo mundo sabe onde fica a chave, é debaixo do tapete no pé da porta ali. Todo mundo sabe onde fica a chave e nunca ninguém mexeu na casa dele. E na sua você levanta o muro, entra e rouba. Você põe caco de vidro no muro, entra e rouba. Você põe cerca elétrica, entra e rouba. E a gente não está entendendo a mensagem. Porque sabe o que é segurança espírita? Segurança é ficha limpa. Estou falando de ficha espiritual, né? Porque você tem a sua casa, de repente seu amigo espiritual puxa a sua ficha e fala assim: xiii, olha, pegou o que não era dele, subtraiu o que não lhe pertencia. Sabe o que acontece? Ele levanta o muro, põe caco de vidro, põe cerca elétrica, paga o guarda e é roubado. Pronto, acabou, simples assim. É igual o cara que nasce e tem uma inspiração ou uma intuição de que ele vai morrer de avião. O que ele faz? Nunca anda de avião. E o avião cai na casa dele. Porque Deus é de uma criatividade. Não adianta, espírita. Então a questão é: quer ter segurança? Vida reta. Porque um dia a justiça nos alcança.
Se você foi roubado uma vez, roubado duas vezes, roubado 3 vezes, é bom entender a mensagem. É bom entender que pegou muito que era dos outros. Que Deus é soberanamente justo e bom. E isso faz com que a vida não comporte erros. Não comporta erro. Tudo está certo como está. Tudo está certo como está. Aí tem coisas interessantes, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa casa no outro estado aí. Aí, quando eu acabei de fazer a palestra, o dirigente veio aqui na frente e começou a fazer uma vibração. Não sei a prática, cada lugar tem uma... Sabe aquelas vibração longa que não acaba nunca? Né? Vamos vibrar pelos. Aí começa, pega o compêndio. Quem tem artrite, nefrite, endofrite, né? Começa a falar todas as doenças, aquelas vibrações que nunca... Chegou uma hora, o pessoal começou a fazer uma vibração para parar a vibração, porque ninguém aguentava mais aquele negócio. Aí uma hora ele falou assim, ó: vamos vibrar agora pelas pessoas que morrem inocentemente por bala perdida. Não, espírita. Não. Nós não. Nós não. Com Kardec, não. Não. Ou vamos parar com essa conversa de que Deus é soberanamente justo e bom. Porque soberanamente é o mais alto grau. Vamos ter que mudar. Vamos ter que começar a falar que Deus gerou uma criatura, agora não tem capacidade de tomar conta dela. Os maus fazem o que querem. Morrer errado, espírita? Não, nós não. Não existe bala perdida. Aliás, a bala é precisa, porque o cara tira para lá, quem tem que morrer está lá, e ela acerta. Não erra uma. O que nós temos que entender é que a violência que nos persegue hoje é a de ontem. Volta 100, 200 anos, olha o nosso currículo. Sabe o que tem no nosso currículo? Santa Inquisição, guerras mundiais, nazismo, escravidão no Brasil, e a coisa segue. De onde vem a violência de hoje? De ontem. De ontem. Cobrando de cada uma parcela. A morrer errado, não. Deus é soberanamente justo e bom. Nós temos situações tristes, mas nenhuma delas foge de passar por aquilo que fizemos o nosso próximo passar. Aí você liga a televisão de novo e você acha um negócio interessante. Isso é legal, isso é legal. Vocês já viram? Um casal estava sendo guiado pelo GPS, acho que no Rio, São Paulo, não sei. O GPS mandou errado numa favela e o carro foi metralhado. Viram isso ou não, espírita? Viram? Culpa de quem? GPS. Eu não sei se GPS reencarna, porque esse está perdido, coitado. Né? Para nós, não. Com Kardec, não. Morrer errado. Quantas pessoas entram todos os dias errado na favela e saem? Nós entramos muitas vezes, aliás, muitas vezes. Quando estamos nas cidades grandes, é só GPS, a gente não sabe, não dá. Entramos em vielas que passa o carro, se eles fechar a porta do barraco, senão não passa. Vai tirando as crianças, o carro passa, a gente fala, acho que daqui não sai nunca mais. E saímos. Aí outro é metralhado. Ah, estava no dia errado, na hora errada. Não. Com Kardec, não. Com Kardec, não. Deus é soberanamente justo e bom. A violência nos atormenta hoje, mas veio de ontem. É por isso que hoje o que preocupa muito os pais, né, é que os filhos têm que sair à noite. E quando os filhos vão sair à noite, aí os pais vão fazer oração. É ou não é, pai? Pelos filhos. Porque dá medo, não dá medo? E a gente faz assim. O filho sai de casa, não dá para pedir para voltar cedo, porque ele já sai tarde, né? Senhor, protegei meu filho. Ele é muito inocente, ele é uma criança indefesa. Esses 45 anos não representam nada, Senhor, é uma criança. Protege desse mundo mal, desse mundo cão, Senhor, o meu bebê.
ora, vai orando. Não tem problema, Deus escuta, Ele escuta tudo. Na prática, não é bem assim que funciona. Fé raciocinar, na prática é um pouco diferente. Na prática a gente devia falar assim: Senhor, meu filho saiu. Se em alguma das suas existências ele foi violento com alguém, a justiça vai lhe alcançar uma hora. Esteja com ele. O que vai alcançar? Vai. Se um dia meu filho subtraiu algo de alguém, Senhor, quando a justiça lhe alcançar, o que vai alcançar? Vai. Esteja com ele, Senhor. Ampara-o no momento, em qualquer momento onde a justiça for lhe cobrar contas do que ele fez no passado. O que vai cobrar? Vai. Isso não vai mudar nunca. Então é muito importante que venhamos a entender que os nossos filhos são pessoas comuns, estão nascendo, morrendo, com defeitos, virtudes e vícios, e a vida vai nos melhorando a todos. Só a reencarnação explica as situações pertinentes, a segurança. A segurança. Porém, a mensagem é o seguinte, Espírito, a mensagem que nós temos que guardar é o seguinte, de que nós espíritas recebemos a mensagem da reencarnação de forma muito especial que as demais religiões, mas não sabemos o que fazer com ela. Nós negligenciamos com a mensagem da reencarnação. Já viu isso ou não? Porque a gente aprende sobre reencarnação, que é a chave para entender toda a vida, e ao invés de olhar para frente, o que a gente faz? Olha para trás. Ah, tem reencarnação? Então o que será que eu fui? O que será que eu fiz? Quem será que eu era? Príncipe, lorde ou rei? Né? Sempre, né? A gente quer olhar para trás, né? Espírita, conversa é essa? Se aprendemos a lei da reencarnação, é para olhar para frente. É para cada um de nós olhar para si e falar assim: entendi. Agora entendi. Se eu estou hoje na condição em que me coloquei ontem, tudo que eu estiver fazendo hoje vai determinar minha vida amanhã. Conclusão, eu estou hoje construindo a minha próxima vida. Não é sensacional? Vou dar um exemplo, Espírita. Quem quer, na próxima vida, ter um corpo saudável? Sim ou não? Quem quer? Nossa, vai nascer tudo doente, cara. Que desânimo. Vou tentar de novo. Espírita, você quer na próxima vida ter um corpo saudável, sim ou não? Sim. Cuida desse hoje. É assim que funciona. Você cuida desse, sem extravagância, sem exagero, sem excesso. Quando vai nascer de novo, pega um corpo bom, top de linha, que nem esse aqui, sim, ó. É assim que funciona, simples. Se estragar esse, pega o estragado. Se cuidar desse, pega um bom. Assim que funciona. Espírita, na outra vida, você quer ser inteligente, sim ou não? Então estuda hoje, não interessa que idade. Estuda, aprende, lê, se esforça, aprende. Sabe por quê? Quando nascer de novo, vem com a inteligência mais desenvolvida. É simples assim. Espírita, na outra vida, você quer ter dinheiro, sim ou não? O que riram, não quer? Deixa eu aproveitar um momento e fazer uma oração para mim, um minuto só. Senhor, eu fico com a parte deles, sem problema. Amém. Assim, espírita, na outra vida, você quer ter dinheiro, sim ou não? Sim. Seja honesto hoje, incorruptível. Tenha uma vida reta, não gasta com exagero, não gasta com excesso. Seja disciplinado, que na próxima vida não tem que nascer com as privações que essas lições ensinam. Se perder com as finanças hoje, nasce com as finanças arrebentadas. E assim por diante. Quer ter pouco parente? Não faça inimigo, porque eles voltam. Volta tudo, é impressionante. Faz um monte de inimigo, você vai ver como vai ser grande sua família. Volta tudo em volta. Senhora, por que, Senhor? De ontem lá, né? Volta tudo. Simples assim.
Então, na reencarnação está a chave de toda a vida. Está todo o entendimento que nós podemos ter de ontem, de hoje e para programar a nossa vida amanhã. E é por essa razão que nós, sempre entendendo a grandiosidade da mensagem, agradecemos aos Espíritos. Agradecemos pela oportunidade de ter recebido essa mensagem, enquanto ainda podemos fazer da existência atual a mais importante que já tivemos. Agradecemos dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Você acompanhou a palestra Só a Reencarnação Explica, com Roosevelt Adolfato Thiago, de São Paulo, conferência ocorrida em 9 de julho de 2017, em São Luís dos Montes Belos, Goiás.